Vamos começar então por um imóvel T3 nos bairros mais queridinhos da cidade, onde o investimento será maior, tá? Nessas zonas, como eu falei ali em cima, né, como eu falei antes, o preço de um T3, gente, 3 dormitórios, lembrando, o T sempre indica a quantidade de dormitórios, de quartos, tá? Em média, vai ter um valor de 700 a 900 mil euros. Isso, gente, por baixo, tá? Pois isso imóvel com valores em milhões de euros para essas zonas. Eu estou falando ali de uma forma positiva ali, mais ou menos de 700 a 900 mil euros, tá? Apartamentos também vale lembrar, eles são sempre mais baratos que casas. As casas custam em média até 50% mais caro do que um apartamento. Vai ter casas mais baratas, também vai ter a relação da qualidade da casa, o estado de conservação que a casa está, mas de uma forma geral, em média, mais ou menos algo em torno de 50%, tá? Mas considerando então uma entrada de, em média, 30% do valor do imóvel, para um imóvel jogando por baixo o valor de 700 mil, a gente tem aqui 210 mil de entrada, né, 30%. Levando em consideração que você tem direito a usar os 30 anos máximos de financiamento, ou seja, você pode ter no máximo 45 anos de idade para atingir os 30 anos de financiamento máximo, você teria uma prestação média de 2.200 euros por mês, tá legal? Um imóvel desse mesmo padrão, que você comprou por 700 mil, você vai alugar ele em torno de 2.500 a 3.000 ou até 3.500 euros. Vai variando isso, tá? Vai poder chegar até valores até maiores do que 3.500 euros. Vai depender um pouquinho. Mas por baixo, para nivelar por baixo, sendo conservador, no mínimo 2.500 euros você consegue alugar. Diante disso, isso representa que o imóvel se paga sozinho. Não há comparação sequer com o mercado brasileiro, gente. Quem assistiu o vídeo da Valéria sabe que ela falou. Ela estava querendo comprar um imóvel aqui, comprou um imóvel pagando 300 de prestação, pôs para alugar por 600. Ela, com esse mesmo valor, ela estaria comprando um imóvel com um valor de financiamento de 4 mil e poucos reais por mês, e o máximo que ele ia conseguir de financiamento de aluguel nesse imóvel seria 3.500, já que teria o custo do condomínio, então não ia achar gente para poder alugar o imóvel dela. Ou seja, o imóvel não se pagaria sozinho. Aqui ele se paga, tá? Ou seja, ele vai se pagar sozinho e ainda há a chance de sobrar um dinheiro, né? Porque você tem uma prestação de 2.200, começa a alugar ali no mínimo por 2.500, ele paga sozinho e ainda te sobra 300 euros por mês. Nesse mesmo exemplo, se você tiver ali mais idade, vamos supor 60 anos, uma pessoa, né, já aposentada, reformada, como a gente fala aqui em Portugal, e você fala assim, pô, Giovana, eu com 60 anos eu posso financiar por 15 anos então, né, metade do tempo, já que 75 anos de idade é o limite. Sim, no máximo 15 anos. O melhor nesse cenário vai ser aumentar o valor da entrada para você conseguir então uma prestação menor ou pelo menos mais pareada com aquela anterior, né, de 2.200. Pensando nisso, uma entrada de 45% do imóvel representa 315 mil euros de entrada. E uma prestação, no final das contas, então, de 2.700, tá? 2.700 euros. Lembrando, 2.500 eu coloquei por baixo o valor do inquilino te pagando aluguel. O normal, algo razoável, no mínimo 3 mil, né? Ou seja, é algo totalmente factível. 3 mil de aluguel. A gente aluga muito imóvel na região de Lisboa e muita gente paga ali 3.500, 3.200. Então é algo normal, tá? Ou seja, de novo, o imóvel está se pagando sozinho, porque o valor do aluguel é mais caro que o valor da prestação, ainda com chance de sobrar. Já o imóvel num T3, mantendo a condição de ser no 3 quartos, mas em zonas mais afastadas de Lisboa, ou até mesmo indo para cidades ao redor de Lisboa, você vai encontrar na média por 200 mil euros. Com uma entrada de 30% e também considerando os mesmos 30 anos para pagar, a prestação seria de uma média de 650 euros. Ou seja, nessas zonas, o valor do arrendamento médio para um T3 varia de 750 a 900 euros. Você estaria novamente aqui tendo um exemplo
de conseguir comprar o imóvel pagando apenas a entrada e todo o resto sendo um inquilino pagando para você, porque a conta é muito simples. A mesma ideia vale aqui também caso você tenha mais idade, aumentando o valor da entrada para reduzir o valor da prestação, garantindo assim que o imóvel se pague sozinho, né? Porque você tem ali uma relação de você deu uma entrada maior, automaticamente sua prestação tende a ser menor. Ou mesmo que, dependendo do valor da entrada, ela fica um pouquinho maior, o imóvel ainda vai se pagar sozinho. Em algumas situações, você vai receber pelo aluguel o dobro do valor que você paga de financiamento, tá? Então, é uma ideia interessante, é algo que eu acho muito válido realmente. Falando então de um T2.